nós vamos falar um pouco sobre os hebreus, ok, pessoal? Os hebreus, é importante se falar sobre os hebreus, pois eles são dos primeiros povos monoteístas, ou seja, que tem um único Deus, ok? Monoteísta significa que tem um único Deus, mono, um, teístas, Deus, né? Um Deus. Então, os hebreus, nós temos a história dos hebreus na Bíblia também, pois os hebreus, eles são, fazem parte da base, né, dos povos que nós conhecemos hoje, né? Os hebreus, né, a gente vê as histórias deles, principalmente no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Os livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã são exatamente alguns dos livros, não são todos, da Torá, né, que são os livros, dos principais livros da religião judaica, e, né, hebraico-judaica, né, ou como chamamos de hebraico-cristã, pois nós somos descendentes desses povos também na nossa religião, ok? Bom deixar isso bem claro. Nós somos descendentes desses povos na base religiosa, mas não na nossa base étnica, né? Ou seja, de raças. Nós, enquanto raça brasileiros, nós somos misturados de várias e várias raças, africanos, indígenas, né, que são originários aqui da América, europeus, né? Então, nós temos apenas a religião mais forte desse povo, né? Nós temos poucas bases desse povo aqui, realmente. Vocês vão entender mais por que nós temos essa religião quando vocês forem estudar mais à frente a Idade Média, né, e as navegações, do descobrimento do Brasil. Vocês vão entender mais à frente, mas por enquanto é só vocês saberem que a nossa religião é baseada nesses povos hebraicos, ok? E que não temos realmente raízes étnicas, ou seja, de raça, ancestralidade com esses povos. Os hebreus, né, tem como seu principal e primeiro patriarca, né, Abraão, que era um pastor da época, né, que Deus, segundo as escrituras, Deus escolheu ele, né, para ser o patriarca. E esses povos têm se organizado ao redor desse povo patriarca, que é um dos três principais épocas desses povos hebreus. O povo hebreu, a história do povo hebreu é dividida em três partes: a época dos patriarcas, a época dos juízes e a monarquia. Ou seja, uma época onde os pais, né, patriarca vem de pai, né, que é uma figura paterna. Não precisa ser o pai de todo mundo, né, mas é uma figura paterna naquela tribo, né, naquele local. Depois se torna a época dos juízes, né, que são pessoas que não são mais patriarcas, mas que são vistas como líderes, né? E depois a monarquia, que é uma época dos reis, que a gente conhece também pela Bíblia, onde temos o rei Davi, o rei Salomão. Então aqui ele vai explicar mais aprofundadamente nas páginas 75 e 76. Página 76 aqui, como estamos vendo, né? Época dos juízes. Essa época dos juízes foi fundada quando Moisés, né, pegou aquela tábua, né, lá no Monte Sinai, que ele subiu e desceu com as tábuas dos mandamentos, e a partir daí, né, as pessoas que sucederam Moisés no governo daqueles povos hebreus eram juízes, né, chamados de juízes. A história de Moisés, se vocês não lembram, né, a gente vai ver depois também um pouco, né, lá nos povos egípcios, mas foi quando Moisés foi buscar, né, o povo que estava em cativeiro, esses hebreus. Esses hebreus, eles sofreram muito durante sua história, né? Eles inclusive tiveram problemas com os egípcios, né, com outros povos, e eles foram pedir ajuda aos egípcios em determinado momento e foram escravizados por esses povos durante muitos e muitos anos, até Moisés ir lá e salvar, né, entre aspas, esse povo, levar esse povo embora de lá. Levou esse povo para o deserto em busca novamente da sua terra prometida de Canaã, né, e morreu, né, nesse estado, porque eles eram povos nômades. A Bíblia diz que eles passaram 40 anos andando pelo deserto, mas que deserto enorme é esse que eles têm que passar 40 anos? É porque, né, interpretando de forma histórica, eles eram povos nômades, né? Eles não ficavam andando só em linha reta, eles ficavam indo de um lugar para outro, né, buscando locais onde tinham melhor chance de sobrevivência. Logo, né, eles passaram esses 40 anos vivendo de forma nômade, né? Não era só andando em linha reta sem parar nunca, eles estavam se mudando de forma nômade. Então Moisés, ele sobe ao Monte Sinai em determinado momento e traz os 10 mandamentos, né, que são leis
que esses povos deveriam seguir, e a partir daí os juízes eram pessoas, né, que governariam esses povos e estariam encarregados de julgar essas leis e as pessoas. Então esse é o tempo dos juízes. Quando Moisés morre, esses povos continuam, essas pessoas, os juízes, continuam no seu lugar. A Arca da Aliança, pessoal, como tanto se fala, era um simples santuário portátil, como ele diz aqui, onde estavam objetos sagrados, né? Eles colocavam dentro e logo eles levavam para cima e para baixo esses povos hebreus. Então era um símbolo muito forte para eles. Essa arca ela foi perdida em algumas batalhas contra outros povos, depois reavida, né? Porque era um símbolo muito forte para eles. Eles não podiam perder essa arca. Então é muito interessante que, inclusive, ele trata naquele filme do Indiana Jones, né, e a Arca Perdida, que é exatamente essa arca dos judeus, né? Que nunca foi encontrada nas histórias, porque era uma arca de madeira, né, adornada e tudo, então ela não sobreviveu mais de 3.000 anos às intempéries, né. Então, assim, o período da monarquia, que é o terceiro período dos hebreus, é interessante destacar como surgiram essas monarquias, né, esses reis. É interessante porque, assim como todos os povos, assim como todas as civilizações que nós conhecemos na história, os reis surgiram a partir de uma desigualdade social, quando os líderes guerreiros, né, os líderes militares, começam a ter mais importância do que outras pessoas. Logo, esses líderes começam a assumir uma posição de poder que não existia antes. Então, é interessante notar que, a partir daí, começa a surgir uma espécie de reinado, né? E uma centralização, né, desses povos. E eles, como eram povos muito guerreiros, viviam também viajando de um lugar para o outro e lutando, né, uns contra os outros, outras tribos. Esses povos eles se unificaram em torno de uma única figura e chamaram essa figura de rei. A gente vê a história do Davi, né? Davi e Golias, que é a história que é muito bonita, né? Tem todo aquele significado filosófico que Deus apoia o fraco para lutar contra o forte, mas nós temos também uma questão política aí por trás, né? O rei Saul, que era o rei na época que lutava contra os filisteus, ele estava perdendo sua batalha contra os filisteus, né? Ele seria dominado. E aí, usando, né, regras do cavalheirismo, né, regras da honra, ele acha uma luta, né, de um único campeão dos filisteus contra um único campeão dos hebreus, né? Logo, o campeão dos hebreus seria o Davi, um pequeno pastor jovem e fraco, apoiado pelo seu Deus, né? Pois eles eram um povo teísta, ou seja, um povo que seguia as leis da religião de Deus, contra o seu melhor guerreiro filisteu, que era o Golias. E o Davi derrota o Golias, e a partir daí o Davi, visto como um grande herói e escolhido por Deus, se torna o próximo rei desses povos, e a partir daí se consolida com toda a sua força os reis de Israel, né? Que chama-se de reis de Israel porque são descendentes de Israel. Vemos aí como esses povos hebreus se identificaram ao redor de um rei. Depois, futuramente, quando Roma, né, finalmente domina os povos judeus, agora chamados de judeus, né, os povos hebreus agora chamados de judeus, Roma domina esses povos, e aí nasce um carinha chamado Jesus Cristo, né, que profetizado por várias e várias outras pessoas que vieram antes, profetizando que o povo de Israel seria dominado, mas iria vir um grande Salvador, né? Aí é onde está a palavra, né, Messias, é um grande Salvador, porque os povos de Israel estavam dominados pelos povos romanos, e os profetas diziam que esse Salvador iria vir, né, que seria descendente dos grandes reis antigos, né, para salvar o seu povo da tirania dos romanos. E os povos judeus esperavam esse Salvador. E aí veio o nascimento de Jesus, filho de José. Se vocês verem no Evangelho, vocês vão perceber que ele dá toda a genealogia de Jesus, desde de Abraão até chegar em José, que é pai de Jesus,
né, para mostrar que Jesus era filho, era descendente desses reis, né, que ele era o cara que ia vir para consolidar essa profecia. Porém, os judeus até hoje não acreditam que ele era esse Salvador, mas apenas mais um profeta, né? Então, os judeus ainda esperam a vinda de Jesus, enquanto os cristãos já acreditam que ele veio e que ele é o Salvador. Então, Jesus ele era não só um cara que fazia milagres e teria poderes sobrenaturais, mas também o filho, né, o descendente dos grandes reis dos hebreus.